Nós vamos ler aqui a história de um homem chamado Saul, em 1 Samuel capítulo 10. Nós vamos ler algum texto para depois nós falarmos da palavra. A partir do versículo 1, acompanhe comigo aí. Diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Somente até aí. E no capítulo 9, versículo 1, nós vamos entender o que antecedeu essa unção. A partir do versículo 1, diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Somente até aí. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra. Meu Deus, fala conosco, Pai, nesta manhã. Que a tua palavra, meu Deus, venha a provocar em nós aquilo que nós precisamos, para que a tua unção esteja todos os dias sobre a nossa vida, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, meu Deus, que é poderosa, fique guardada em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Nós lemos aqui 2 textos breves, mas nós vamos ler algumas coisas a mais a respeito de Saul, filho de Quis. E este homem, quando os animais dele se perderam, que estavam sob os cuidados do filho, ele manda o filho então ir buscar os animais. Saul tinha ficado responsável por cuidar daqueles animais e os animais fugiram. E aí o pai dele fala: olha, vai procurar, traz de volta os animais, leva alguns servos com você e vai procurar e me traz de volta, porque é sua responsabilidade. Olha só. Então Saul sai para procurar e procura por um lugar, por outro. E eles procuram um dia inteiro andando por terras distantes. E eles não encontram. Até que um dos servos ali fala: olha, vamos a tal lugar, porque lá tem um homem de Deus. E esse homem de Deus vai falar para nós o que nós devemos fazer. Onde nós vamos encontrar as jumentas do seu pai. E a ideia que ele dá é boa. Aos olhos de todos ali é uma ideia boa. E então eles vão ao encontro do homem de Deus. Mas lá no versículo 9, acompanhem comigo no versículo 9, mais adiante do texto que nós paramos, diz assim: antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus,
dizia: vamos falar com o vidente, para você entender o que vem pela frente. Porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está, eis que ali vai ele à sua frente. Vão depressa, hoje ele veio à cidade. E preste atenção nisso, hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso ao profeta, a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, ele dominará sobre o meu povo. Somente até aí. Sabe, irmãos, ao longo da nossa vida, a gente passa por situações que parecem corriqueiras, coisas da vida, momentos da vida, às vezes problemas, às vezes coisas que a gente resolve rápido, às vezes coisas que levam muito tempo para resolver, e a gente acaba não se atentando que naquelas situações que nós já passamos, Deus estava nos preparando para o futuro. Fala para quem está do seu lado: Deus, fala para quem está do seu lado, Deus nos prepara para o futuro. Em todas as situações. Se você for prestar atenção em coisas que você viveu no seu passado, desde a sua infância até os dias de hoje, sempre você aprendeu algo que te faz você ir melhor em algo à frente, fazer melhor algo à frente, ou adquirir habilidades e conhecimento para você errar menos adiante. Não é assim, irmãos? É ou não é? A nossa vida é assim, mas quando nós paramos para prestar atenção com relação às coisas do alto, às coisas de Deus, aí a coisa fica mais intensa, porque a gente começa a perceber que determinadas situações na nossa vida estavam nos preparando para o momento que nós estamos na igreja. Perceba isso, para situações que você vive no povo de Deus, dedicando-se ao reino, fazendo o que precisa ser feito no reino. Eu falei da oferta de missões, indo e pregando. É um ato contínuo. Você vai e continua fazendo. Você segue adiante e continua fazendo. Então, as situações que Saul passou aqui, antes de se encontrar com o profeta Samuel, eram para ele ter prestado atenção. Quando eles encontraram as moças pelo caminho, eles perguntaram do profeta. Elas falaram assim: olha, ele está indo lá na frente, ele vai subir ao monte, ao lugar alto, para oferecer sacrifícios a Deus, mas todo o povo está esperando por ele. Por quê? Ele vai orar, vai abençoar, e depois que ele abençoar, fizer os sacrifícios, então todo o povo se assentará para comer. Você compreendeu isso? Parece um detalhe tão bobo, parece uma coisa tão simples, corriqueira. Estava acontecendo ali naquele momento em que Saul chegou, o jovem Saul chegou. Estava acontecendo ali. Mas comece a prestar atenção nas coisas que fogem do caminho natural, que fogem da sua rotina diária, algo que acontece diferente da rotina,
um assunto diferente, um movimento diferente, ações diferentes. Comece a abrir a sua mente, o seu olhar para essas coisas, porque nessas coisas que parecem tão corriqueiras, mas que fogem da normalidade, às vezes ali Deus está falando com a gente de uma forma que a gente ainda não vai compreender por que Deus está falando. Pastor, então como é que eu vou saber? Não é naquela hora, é no momento certo. Fala para quem está do seu lado, não é naquela hora, mas vai ser no momento certo. Então aqui aconteceu algo corriqueiro no caminho de Saul, antes dele se encontrar com o profeta. Mas, quando os dois estavam indo se encontrar, então, Samuel, em revelação, sabia que aquele jovem havia sido enviado por Deus. E acontecem algumas coisas ali, uma conversa, Saul fica na casa de Samuel, de um dia para o outro, e no dia seguinte acontece o que nós lemos no capítulo 10, de Samuel, profeta Samuel, ungindo Saul como rei, como governante sobre Israel. Derramou a unção. Fala comigo assim: unção do alto e atitude. A unção veio sobre ele. Samuel bateu os olhos nele, Deus falou com ele: olha, este é o que você vai ungir. E ele ungiu ao rei, a Saul como príncipe, como governante, como rei. Mas Saul, ele caminhou na vida, ele fez coisas, ele governou, mas em um momento da vida dele, ele sofre uma queda. Todos nós, irmãos, somos sujeitos a sofrer quedas, a tropeçarmos, a errarmos. Mas a gente muitas vezes, a gente tropeça, a gente cai, porque a gente não prestou atenção. Quem já estava na rua andando e deu um tropeção num negocinho no chão? Não é assim? Parece simples, bobo, né? Ah, tropecei. Porque às vezes a gente não viu um detalhe que a gente precisaria ter prestado atenção. Às vezes, enfia o pé num buraco que a gente não viu, e o negócio não era um detalhe pequeno, era algo maior, mas por distração passou despercebido. Não é assim, irmãos? A gente tropeça. Eu já vi gente, agora nesse mundo mais atual, batendo de cara com poste, porque estava com o celular na mão e tum, não viu o poste vindo. Eu falei, pelo amor de Deus, a pessoa está andando com o celular na mão. É por isso que a gente vê tantos acidentes, tantas coisas, porque tira a mente, tira o olhar daquilo que é principal e coloca o olhar naquilo que não era o momento de se estar vendo. Perde o foco. Fala para quem está do seu lado, perde o foco. E quando a gente perde o foco, irmãos, aí a gente sofre quedas. Presta atenção, perder o foco é algo seríssimo. É muito sério. Quando a gente perde o foco, a gente erra o alvo. E se a gente erra o alvo, é porque o caminho estava torto. É porque a flecha que estava sendo lançada, foi lançada fora de alvo. Você lançou para fora. Você lançou ela para qualquer lugar, menos no alvo. Então nós não estávamos prestando atenção aos detalhes que a gente precisava estar atento. E quantas vezes, irmãos, nós erramos o alvo na vida? Quantas vezes nós tropeçamos? Quantas vezes nós caímos, irmãos? Quem já caiu na rua aqui porque tropeçou? É vergonhoso, irmãos. Dá uma raiva. Você sente raiva de você. Você fala assim, mas que coisa, como é que eu não vi esse negócio, esse buraco no meio do caminho? Como é que eu fui me distrair e não prestei atenção nisso? Irmãos, quem já caiu na rua, quem já tropeçou na rua, quem já saiu correndo porque deu uma trupicada, passa uma vergonha, mas na verdade quando eu dou o trupicão, hoje não, né? Espero que nunca mais aconteça. Mas, uma vez quando eu dei um trupicão, eu estava perto da esquina, eu continuei correndo, atravessei a esquina, falei, vou disfarçar, né? Para todo mundo achar que eu estava com pressa. Não, ia cair no chão, me espatifar lá eu ia.
A gente tropeça, irmãos. A gente pode cair. Mas nós precisamos entender que se nós estivéssemos atentos, um pouco mais atentos ao que viria pela frente, se a gente observasse um pouquinho mais os sinais, a gente talvez não teria tropeçado e muito menos caído. Agora, olha o que aconteceu com Saul, já como rei. Lá no capítulo 15 de 1 Samuel, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 19. Deixe aberto aí, nós já vamos ler. Deus havia dado uma ordem através do profeta Samuel a Saul a respeito de um povo. Deus havia falado, olha, manda Saul ir contra determinado povo e ele vai exterminar todo aquele povo e tudo que eles têm de criação, todos os animais, vai matar o rei, vai matar tudo, porque esse povo é mau e lá na frente esse povo vai causar dores ao povo de Israel. Era um povo inimigo. Então Saul foi até aquele povo, lutou lá, mas ele recolheu os despojos. O que são os despojos? Os restos de guerra. Guardou o rei como um troféu e pegou os animais para fazer sacrifícios a Deus, porque os animais eram belos, saudáveis, bonitos, e Saul achou por bem pegar aqueles animais. Mas olha lá no versículo 19, diz assim: por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Olha a resposta de Saul. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo, olha só eu passando a responsabilidade para os outros, mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel lhe disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Aqui foi a queda de Saul. Aqui começou a queda dele depois do tropeção que ele deu. Ele começou a cair. Ele começou a cair. Por quê? O profeta foi chamar a atenção dele. Falou para ele: por que você não obedeceu? Ele falou: muito pelo contrário. Eu fui pelo caminho que Deus me mandou, fiz o que Deus mandou eu fazer, e o povo achou por bem trazer os animais, e está tudo certo. Nós vamos sacrificar a Deus os animais. Deus não gosta de sacrifício, nós vamos sacrificar a Deus os melhores animais. E aí Saul ainda fala: o seu Deus não era o Deus dele. Irmãos, a gente precisa saber que voz nós estamos ouvindo. Um dia, um casal de líderes me procurou, e eles não seguiam as instruções que eu e a pastora a gente dava a eles. Não seguiam. Instruímos uma vez, fizeram diferente. Instruímos outra vez, fizeram diferente. Na primeira vez deram desculpa, falaram: olha, é que não deu para fazer tal. Na segunda vez falou: puxa, acabou não dando. Na terceira vez chamamos para conversar, falaram: o que está acontecendo? Nós passamos uma cartilha, tudo certinho, como tem que ser feito, o beabá, o passo a passo, explicamos biblicamente onde é que está cada situação. Por que não compreendeu? Sabe o que é, pastor? É que o Senhor fala, que o Espírito Santo fala com o Senhor, mas o que Ele fala para mim é diferente. Sabe, irmãos, ali não teve mais conversa. Eu falei: olha, vamos colocar as coisas no lugar. E aí eu falei uma frase para ele, seguinte, falei: ainda não chegou o dia
em que o poste começou a fazer xixi no cachorro, ainda é o cachorro que faz xixi no poste. A ordem das coisas não foi invertida. Então, ou você me obedece daqui para frente, ou você me desobedece. Escolhe o caminho que você quer seguir, porque a voz que você está ouvindo é de Satanás, não é do Espírito Santo. Compreende, irmãos, a seriedade do reino? Aí aquele casal nunca mais apareceu. Sabe, irmãos, o reino é sério. Servir a Deus é coisa séria. Seguir por uma vida correta, direita, é sério. Nós precisamos, e eu tenho certeza que cada um aqui leva a sério o caminhar com Cristo. Mas nós precisamos estar atentos aos detalhes dessa caminhada. Fique atento, lembre-se daquilo que Deus já te ensinou, para você não tropeçar onde você não precisaria tropeçar. Lembre-se das suas vivências, das suas experiências, para que você não enfie o pé num buraco e caia no meio da rua e passe vergonha. Aquelas moças que eles encontraram no caminho, ensinaram ali para Saul o que ele deveria fazer: esperar o profeta, ouvir a voz, obedecer. Só que ele esqueceu do que ele havia vivido. Ele se esqueceu daquilo que ele tinha passado. E ele resolveu tomar as decisões por conta própria. Ele falou: não, eu vou fazer desse jeito aqui porque Deus vai se agradar. Agora, irmãos, a atitude ela precisa ser correta. O Senhor quer de nós obediência. O texto aqui diz assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? E aqui Deus não está falando de oferta apenas, está falando de trabalho, está falando de dedicação, mas só que tudo isso precisa vir debaixo de obediência. Obediência não é cabresto, irmãos, entenda isso. Obediência não é cabresto. Obediência é eu entender como é que a minha igreja, a igreja da qual eu faço parte, ela caminha, eu compreender o reino em que eu estou inserido e obedecer ao rei que reina nesse reino, que obviamente é o próprio Deus. Nós precisamos entender isso. E quando nós compreendemos, a nossa vida começa a andar mais alinhada. Abra lá Gênesis capítulo 4. E Saul, ele queria sacrificar a Deus aquilo que não havia para ele custado nada. Ele pegou, roubou do povo que ele havia matado e queria fazer sacrifícios a Deus. Servia para nada aquilo. Gênesis capítulo 4, versículo 2 diz assim: depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha só, irmãos, aí tem algumas pessoas que pegam esse texto e falam assim: está vendo? Deus não se agradou da oferta de Caim, porque ele pegou dos frutos da terra. Não, Caim era agricultor. O que Caim produzia? Frutos, leguminosas, hortaliças. Caim produzia coisas da terra. E Abel fazia o quê? Criava animais. Está entendendo isso? Então eles iam entregar daquilo que eles produziam. Aí as pessoas falam que Caim pegou lá de qualquer jeito. Irmãos, a Bíblia só fala isso aqui, ó. Não tem palavras a mais do que isso. Não tem nada a mais do que está escrito aqui. Mas o que a palavra de Deus diz? Diz que Deus, ele se agradou de Abel e de sua oferta. E Deus se desagradou de Caim e de sua oferta.
Não foi a oferta que fez Deus se agradar ou se desagradar. A oferta não estava em primeiro lugar. O que estava em primeiro lugar? Pergunta para quem está do seu lado. O que estava em primeiro lugar? Era a pessoa que estava levando a oferta. Abel e Caim. Deus se agradou de Abel. E por isso Deus aceitou a oferta de Abel. Deus se desagradou de Caim. E por isso ele rejeitou a oferta de Caim. Não é porque uma oferta era muito boa, outra oferta era ruim. Tem gente que ainda quer especular, fala que os frutos que Caim trouxe eram frutos amassados, podres, tortos, inventa coisas. Irmãos, não é o que foi entregue, mas quem estava entregando. Não foi o que foi colocado diante de Deus, mas quem estava colocando diante de Deus. Entenda isso. Por que Deus rejeitou a Saul? Não foi porque ele quis fazer uma oferta a Deus, porque a oferta era boa demais, não era? Os melhores animais do povo inimigo, animais gordos, bonitos, bem tratados. Mas não foi a oferta que Deus rejeitou. Deus rejeitou quem queria fazer aquela oferta, porque a motivação estava errada. Então Deus, ele aceita Abel e rejeita Caim. Entenda isso. Se Deus nos aceitar, tudo que nós fizermos para Ele, Ele vai receber e vai nos abençoar. Mas se Deus nos rejeitar, irmãos, Ele não vai nos receber e não vai receber nada do que vier das nossas mãos. E aí, que bênção que tem? Nenhuma. Então, eu vou ofertar a Deus, eu vou fazer uma oferta ao Senhor, mas e o seu coração? Pertence a Ele? A sua vida pertence ao Senhor? Você tem certeza que Ele é Senhor da sua vida? Você tem certeza de que o que você está fazendo porque você ama ao Senhor, porque você é grato a Ele, porque você crê que Ele cuidou de você até hoje e cuida de todas as coisas? Você é grato ao Senhor, é por isso que você oferta no altar, é por isso que você se dedica no trabalho, no reino, é por isso que você faz tudo com zelo. Entenda, você pode fazer o melhor, trazer sacos de dinheiro diante do altar, mas se o seu coração for rejeitado por Deus, irmãos, tudo isso diante de Deus não vai servir para nada. Ah, pastor, e aí o dinheiro, o que acontece? A igreja usa, vai reformar um negócio aqui, vai comprar outro ali, vai ter proveito, irmãos. Mas só que o pastor, Deus não deu ao pastor o discernimento com relação ao recurso. Olha, tal oferta não é boa, tal oferta é boa. Deus não deu esse discernimento para o pastor. Até hoje eu não vi nenhum pastor falando assim, não vou receber essa oferta, leva de volta porque Deus te rejeitou. Por quê? É individual. Compreende isso? Ou um pastor falando assim, olha, essa oferta foi aceita por Deus. Não faz diferença, irmãos. Caiu no altar, vai ser usado pela igreja. Mas o detalhe está em quem está fazendo, em quem está trazendo oferta, em quem está dedicando ao Senhor algo. Pastor, mas eu trabalho na obra, eu me dedico, eu me empenho, eu faço aquilo. E o seu coração? É todo de Deus? Pertence verdadeiramente, por completo ao Senhor? Tudo que você faz com amor? Você coloca o seu empenho diante do Senhor? Você rasga o seu coração? Diante do Senhor você tem feito o seu melhor? Porque Ele é o Deus da sua vida. A sua vida não pertence a você, mas pertence a Ele. Você entende que Ele reina sobre a sua vida?
Irmão, se nós temos um rei sobre nós, nós não temos vontade própria. Ah, então eu sou um robô? De forma alguma. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher o que você quiser, mas melhor é a gente escolher servir. E quando eu escolho servir, eu escolho a melhor parte. Quando eu escolho servir, eu declaro: Senhor, o Senhor me deu tantas habilidades, tantas coisas na minha mão para eu fazer, mas tudo isso só pode ser para honrar o seu nome. Tudo isso que o Senhor me deu não pode ser além do que exaltar o nome do Senhor, onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, na escola, no caminho, por onde eu for, o nome do Senhor precisa ser glorificado, para que no dia em que eu for levar lá a minha moedinha diante do altar, o Senhor ter prazer em receber a minha oferta, independente do tamanho dela. O Senhor ter prazer em receber o pouco que eu posso levar. Porque, irmãos, se fosse para a gente fazer uma oferta diante do Senhor, a gente entregaria tudo. Uma oferta significativa diante de Deus seria entregar tudo. É isso que Deus merece. Mas Deus, Ele coloca na nossa mão para nós sermos bons administradores. E entenda, eu não estou falando para ninguém aqui fazer nenhuma loucura. Seu pastor é louco até um certo ponto. Mas saiba que Deus quer a sua vida por completo. Tinha uma promessa sobre Saul. Quando Deus falou para o profeta Samuel ungir Saul, Ele falou que Saul iria derrotar os filisteus, que Saul iria livrar o povo de Deus de tantas coisas. Mas o fim de Saul foi ver os seus filhos, os 3 filhos sendo mortos no campo de batalha, ele ser cercado, pedir para o servo dele matar ele, tirar a vida dele, e o servo dele falou assim: longe de mim, Senhor. Então ele pega a própria espada, apoia, se lança sobre a espada e se mata, tira a própria vida. Esse foi o fim de Saul, porque Deus havia rejeitado a ele, porque Deus não queria mais Saul como líder do povo dele. Irmãos, essa mensagem tem 2 partes. A segunda vai ser hoje à noite. Mas repita comigo assim: sobre a minha vida. Fala mais forte: sobre a minha vida não há encantamento. Sabe o que é encantamento? São os encantamentos da mente. A gente se encanta com coisas, a gente acha que determinadas coisas são o prazer da vida, são as coisas melhores que Deus tem para nos dar. Sobre a sua vida, sua mente, não há encantamento. Você sabe quem você é no reino. Você sabe quem você é servindo ao Senhor. Quantos aqui são servos do Senhor? Diga amém. O Senhor procura servos, porque em um determinado momento da vida Ele nos chamará não mais de servos, mas de amigos. É isso que Deus quer de nós. Uma proximidade tal que Ele nos chame de amigos. É isso que Deus tem para nós. A vida que Deus havia preparado para Saul, que Deus havia planejado para Saul, não se cumpriu na vida dele. Tem até um louvor antigo que fala assim: quem tem promessa não morre, um negócio assim. Quem já ouviu? Quem já ouviu isso, que quem tem promessa não morre? Saul morreu. Tinha um monte de promessa e não se cumpriu na vida dele. Um monte de promessa e não se cumpriu. As promessas do Senhor se cumprirão todas sobre a sua vida em nome de Jesus.